Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Transformar, o podcast do Grupo RPM. E hoje nós temos um episódio que vai impactar a sua vida, a sua empresa. Nós vamos falar sobre o crescimento da empresa e a importância de ter um líder tocando esse crescimento. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso consultor, um consultor empresarial que já roda várias empresas, atende uma das maiores empresas que são clientes nossos hoje em dia, o William Lopes. Casado, cristão, 4 filhos, um homem que é líder tanto na empresa quanto nos seus ciclos de amizade, na sua igreja, na sua família. Hoje nós vamos ter uma aula de liderança com o William. William, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que você vai trazer uma soma muito grande para nós nesse podcast. Obrigado, André, gratidão. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, e vamos conversar sobre esse tema tão importante. Então bora lá, roda a vinheta. William, quando a gente fala de crescimento, de progresso numa empresa, sempre tem uma pessoa que puxa, sempre tem uma visão ali, alguém que está ali na frente garantindo um resultado. Qual que é a importância, William, da gente ter um líder para poder gerenciar o crescimento, o progresso de uma empresa? Muito bom, André. Liderança, eu gosto de definir sobre o conjunto de ações que uma pessoa tem resiliência, expertise para lidar. Por isso que vem aí a palavra liderança. Então o líder é aquele que direciona, é aquele que puxa, é aquele que arrasta, não só por palavras, mas principalmente por exemplos. Então a importância de um líder em um contexto corporativo, familiar, religioso, é de suma importância para o crescimento. Toda comunidade, toda sociedade está ligada a algum tipo de liderança. Então, você está querendo dizer que todo o crescimento da empresa só vai acontecer se tiver um líder que está puxando a equipe, está puxando esse desenvolvimento? Com certeza, André. Às vezes a gente vê muitas empresas com muitos empresários que na verdade não são empresários, é eu empresário ou eu presidiário. Estão presos dentro da operação ou acham que tudo gira em torno dele ou dela. E quando a gente fala de um líder, o líder é aquele que o resultado não está nele mesmo, mas está nos liderados. Se eu quero julgar uma pessoa como um bom líder ou um mau líder, eu não olho diretamente para ele, eu vou olhar para o seu time. Se o time está brilhando, se o time está engajado, se o time está sendo potencializado, aí sim eu enxergo que tem um bom líder. Legal, então olha, uma dica para você empresário, você que é líder da sua equipe. O William acabou de falar, um bom líder é aquele que o sucesso não está nele, está na sua equipe. Então, como está o seu modelo de gestão, o seu modelo de liderança hoje? É você que tem que assumir e dar conta de todos os problemas da empresa e do crescimento, ou a sua equipe já tem espaço para brilhar, a sua equipe já está crescendo? Isso mostra que você tem sido um excelente líder. William, muito bom, cara. Quando a gente fala de liderança assim, dentro da empresa, dentro desse crescimento, que ele visa o crescimento também da equipe, o desenvolvimento da equipe, surge uma dúvida, William, porque a gente atende várias empresas que são empresas muito grandes, mas também a gente atende empresas que são empresas pequenas, que ainda estão crescendo. Quantos líderes que tem numa empresa? É um líder que tem numa empresa? É mais de um líder? Como que a gente entende isso dentro do modelo corporativo? Interessante é que o primeiro passo, ou o primeiro nível da liderança é a autoliderança. Então, em um conjunto de empresas, se existe um empresário mais um colaborador ou um empresário mais 500 colaboradores, existe 2 líderes e 501 líderes. Porque o primeiro passo é eu me liderar. Um conjunto de disciplina, fazendo o que tem que ser feito, reconhecendo meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria, sendo disciplinado, disposto a melhorar aquilo que tem que ser melhorado. A partir disso, eu começo a liderar outro. Então, o primeiro passo é eu auto-me liderar. Então, todo mundo é líder. Líder de quê? De si mesmo, líder das suas atividades, líder de resultados corporativos, porque quando a gente fala de corporação, sempre não é eu, é nós. Então, o líder tem que entender isso. Para mim liderar o André, para mim liderar você, para a gente liderar algumas pessoas,
no mínimo, eu tenho que estar me liderando há algum tempo. Só assim eu vou ser capaz e vou ter ferramentas necessárias para dar engajamento e desenvolver minha equipe. Legal, William. Eu vejo que isso daqui é um assunto bem disruptivo, porque o que a gente vê na prática é exatamente assim, ó, uma pessoa puxa e as outras apenas seguem. As pessoas querem esperar alguém falar, olha, faça isso, faça aquilo. Né? Dividido, né? Acaba sendo assim, ó, a gente vê muito isso, uma queda de braço, parece que o líder está tentando puxar a equipe para cá e a equipe está tentando ir para outro caminho ou está muito passivo. Quando você fala para a gente que todos são líderes, ou seja, todos são responsáveis e corresponsáveis pelo resultado da empresa, isso já é um diferencial muito grande. Então o líder, vamos colocar assim, ó, o líder que tem um cargo, uma posição acima dos outros, como gestão ou alguma coisa, ele precisa desenvolver essa liderança na equipe, é isso? O que acontece, André? Quando a gente está em um ambiente onde um líder está remando para um lado e a equipe para o outro lado, já quebra o princípio da autoliderança e pode ser que existe um grande problema também na cultura da empresa, na cultura do ambiente. Porque um ambiente onde os princípios, onde os valores, onde a missão é bem comunicada, é passada e todos têm o mesmo objetivo, aí a partir disso, aquela equipe, aquele time, aquelas pessoas começam a ouvir a voz do líder e confiar. Então, liderança também está ligado a um desenvolvimento de confiança. Eu dou um exemplo muito claro nas empresas, André, que eu falo o seguinte: se passar uma pessoa agora vendendo marmitex e falar, olha, essa marmitex aqui com vários tipos de carnes e etc, custa apenas R$12. Aí você olha, a comida está bonita, aparentemente está saborosa, mas nós compramos? De jeito nenhum, ou possivelmente não. Por quê? Porque nós não confiamos a procedência, nós não conhecemos a pessoa. Agora se passa um vizinho, o vizinho da minha mãe, o vizinho do meu pai, a probabilidade de eu comprar é muito grande. Então liderança está ligado também à confiança. Então quando está tendo algo disruptivo, algo dividido, é porque a comunicação não está tão clara. Comunicação. Então, e há uma quebra de cultura também, né? De liderança principalmente. Então você falou aí de liderança, você falou de confiança, você falou de comunicação. Pode ser que tenha algum líder hoje, William, que está passando dificuldade com a sua equipe. Olha, eu falo 1 milhão de vezes e eles não escutam, eu falo, eles fazem bem, está precisando desenhar, está precisando... E a gente ouve muito isso, né? As pessoas hoje em dia não ouvem direito. Você falou de comunicação. Como que seria, assim, ó, quais dicas você pode trazer para um empresário para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua liderança e fazer a equipe confiar mais, ou seja, aceitar e receber essa liderança? Muito bom, André. Você líder, nós líderes, devemos entender a diferença de falar e lidar. Comunicação não está 100% ligada ao tanto que eu falo, mas o como eu falo. Então, quando a gente vai ver sobre a didática, uma pessoa que é chamado um bom professor, que tem uma boa didática, não é pela tua oratória, mas pela forma que o público, que o destinatário recebe a mensagem. Então, a comunicação assertiva não é aquela que eu falo bem, aquela que eu falo para o maior número de pessoas, mas aquela que eu transmito a mensagem de forma clara para que todo aquele que vem ouvir entenda o recado. Então, comunicação assertiva é essa, ela tem que ser direcionada, tem que estar tudo sobre a mesa, deve ser perguntado 1, 2, 3 vezes se foi entendido, e o comunicador, ou seja, o líder, aquele que está passando mensagem, deve entender, saber interpretar linguagem corporal, olhar, desconforto naquele público para ver se o que ele falou realmente foi entendido. Então a falta de comunicação é um dos principais problemas de uma empresa, André. E isso está ligado à responsabilidade do líder principalmente. Exatamente, William. Nos nossos clientes, né, a gente atende muitos clientes, muitas empresas, e a gente fala sempre para os clientes que existem 2 grandes problemas numa empresa relacionados à comunicação.
ou a empresa falta comunicação, então os gestores mudam alguma coisa na empresa e não comunica para ninguém, e as pessoas ficam sabendo, nossa, aí mudou. O eu empresário, eu fiz. Eu fiz, acabou. Ou pouca comunicação ou muita. Tem empresa que tem muita reunião também, né, William? Tem empresa que tem muita conversa, fala muita coisa e às vezes não dá nem tempo de colocar em prática. E a gente sempre orienta os clientes, olha, toma cuidado com a sua comunicação. E uma coisa que eles falam é, mas como que eu devo fazer uma reunião? Não tem um script pronto, né, William? Não tem assim, olha, fale desse jeito, fale assim, use tais palavras, porque fala muito sobre o que você falou. Como que o seu público está entendendo? Porque às vezes você pode usar as palavras mais bonitas do mundo e o seu público está lá, boiando, viajando, pensando em outras coisas. Então essa comunicação assertiva, essa liderança realmente presente, porque na minha visão, William, para você saber se o seu público está entendendo ou não, você precisa conhecer o seu público. Demais. Não tem como você ser um líder se você não conhece o seu liderado. O jeito que ele fala, o jeito que ele ouve, o jeito que ele escuta, as palavras que ele entende. E tem aquela técnica que a gente usa muito, que é o do feedback, né? Terminar uma reunião e aí, o que você entendeu? Exato, André. Você tem passado para mim, William, que você teve um caso assim esses dias. Sim, você sim. passou uma demanda para alguém, a pessoa falou assim, beleza, vou fazer. Conta um pouco mais para a gente. Exato. E está muito ligado também a humildade, tanto do líder como do liderado. Primeiro, numa reunião, ele deve entender que tem que ser muito claro. A gente até usa muito o CMR, né? Toda reunião tem que ter clareza, meta e resultados. A gente fala muito isso nas empresas. Às vezes, o objetivo da reunião é falar que o pessoal está chegando muito atrasado. Aquele é o ponto central da reunião. Aí quem está liderando a reunião, às vezes, começa a falar o seguinte, André, olha, vocês estão chegando atrasado, e você, Zezinho, também está errando muito a produção assim, e já começa a distorcer tudo. Ou seja, foi falado milhares de assuntos, centenas de assuntos, e o primordial o pessoal já esqueceu, porque foi falado só no início. Então, esses dias eu passei algo muito parecido. Eu passei uma demanda para uma determinada pessoa. Olha, até tal dia você consegue me entregar isso? A pessoa falou assim, consigo. Você tem alguma dúvida? Tá claro? Não, totalmente claro. Depois disso, depois de 2 dias, eu voltei a entrar em contato. Olha, aquilo lá, não, vai dar certo. Até hoje à noite. E depois eu fiquei sabendo que ela perguntou para todo mundo como iria fazer aquela atividade, aquela função. Sendo que várias vezes eu perguntei, ficou claro, preciso de ajuda, e a pessoa talvez por vergonha, por querer entregar um resultado rápido, atrasou essa demanda. Sim. Então a humildade do líder de perguntar, olha, você entendeu? Porque pode acontecer que eu não estou explicando certo. Exato. Pode ser. Às vezes eu estou usando muitas palavras que não estão sendo comunicadas, às vezes a linguagem corporal não está de acordo com aquele público. Sim. Então eu não estou sendo tão carismático no passar a mensagem, sendo que a pessoa está ouvindo eu falar, está ouvindo aquelas palavras, mas não estão sentindo o recado, que faz muito sentido isso também. Ouve a palavra, mas não sente o recado, não entende o recado. Então tem que ter humildade de ambas as partes. E aí, você entendeu? Não, não entendi. Você pode explicar de novo? Posso. Sim. E gera também aquele, você falou do ambiente de confiança, né? Exato, André. O liderado ter a confiança de poder falar pro líder, olha, eu não entendi, olha, me explica de novo, ó, eu tenho dificuldade, eu não sei fazer, porque tudo volta lá atrás, quando você falou, William, que às vezes o líder, ele é um cara muito, como que eu posso falar, nervoso, um cara muito ríspido. Já falei uma vez, tem que ficar repetindo, e o cara acaba gerando um ambiente que não tem confiança. Um ambiente onde o próprio liderado, o próprio colaborador, ele não consegue se abrir. Porque, olha, toda vez que eu vou falar com o meu líder é só patada, ele só me xinga, ele só me coloca para baixo. Então, gerar esse ambiente para os dois envolvidos aqui é muito importante, né? Faz sentido, porque onde existe uma pessoa que está à frente de uma corporação, de uma unidade, que seja, à frente de um grupo, e ele é inacessível, onde essa pessoa ela é ríspida, ela é grossa, ela é sem educação, ali não existe uma liderança. Ali existe uma chefia. Ali existe uma chefia, menos uma liderança. O líder, ele é acessível. O líder, ele tem qualidades principais na sua vida, que é humildade, gestão emocional,
Então, vai ter muitas vezes que a gente vai passar um recado e a gente vai ser questionado. Sim. As pessoas vão falar que a gente está passando do ponto, estamos exagerando e vai falar 1 milhão de coisas. Mas quando eu sou líder, primeiro eu não levo para o coração. Sim. Na próxima reunião eu não vou usar aquilo para feedback da reunião anterior. Acontece muito isso, hein? Então eu vou pegar aquilo, vou saber administrar na minha mente, no meu coração. Depois, se for necessário, eu chego no individual mostrando que toda decisão corporativa não é para benefício individual, mas é para o todo. É para o bem da empresa, é para o bem de todos, não para o bem do William, do André. Então, o líder, ele tem que ser acessível. A gente vê isso com o maior líder que é Jesus, né? Jesus, ele era acessível, tanto para os 12 que eram mais próximos, como para qualquer um que chegava até a ele. Então, o líder que é aquele que espalha, ao invés de juntar, ele é tudo menos líder. Ele está mais ligado a chefe. Muito bom. William, muito bom o papo, cara, e eu quero que você dê aí algumas dicas práticas para os empresários, para as pessoas que ouviram esse podcast até aqui e falou, olha, eu preciso melhorar meu modelo de liderança. Eu tenho sido chefe, eu tenho sido ríspido, eu não tenho gerado confiança, eu não tenho cuidado da minha comunicação. E a gente falou que isso tudo afeta o crescimento e o progresso da empresa. Com certeza. Então, dá algumas dicas práticas de como que alguém que ouviu isso agora pode melhorar amanhã. Muito bom. Primeira dica, André, se conheça. Tenha uma inflexão, olhe para dentro, vê onde você pode melhorar, enxerga onde que está ali as suas falhas e comece a trabalhar em cima, comece a montar plano de ação e executar. Depois, mostre para o seu time, mostre para a sua empresa que você é acessível, independente do cargo, independente se é dono ou não, se é proprietário ou não, mostre que você é acessível e o teu bem é o bem da equipe. Porque às vezes a nossa transmissão ali, a gente está transmitindo que eu me dando bem é o que importa. Sim. Isso vai dificultar cada vez mais o senso de pertencimento, o senso de equipe, o senso de cultura. Então seja acessível, se conheça, olhe para o seu time, não com o olhar apenas de uma gestão ferramenteira, mas uma gestão humanizada. Sim. Ame o seu time. Amo o seu time até mais que a sua empresa. Legal. Porque se eu amo a empresa mais que meu time, a empresa vai parar, porque empresas são feitas de pessoas. Então, observe muito bem isso e esteja aberto também a feedback dos seus liderados. Sim. Porque nem sempre eu tenho razão. Nem sempre a última palavra a minha vai ser a decisora. Então, esteja com o coração aberto. Inicialmente seria isso. E estude muito sobre liderança. Bacana. Então, pessoal, fica essas dicas aí. Eu quero complementar uma dica, William, que é continue ouvindo nossos podcasts. Muito bom. A gente tem trazido vários assuntos aqui a qual abre a nossa mentalidade. O desejo nosso, como pode transformar, é exatamente transformar a nossa mentalidade e dar um caminho para a pessoa buscar mais. O assunto liderança, o assunto crescimento da empresa é muito amplo. Amplo demais. Tem assunto demais. Então, que você se desperte em relação a isso, que você busque cada vez mais ser melhor. E, William, eu quero agradecer a sua presença, muito pontual que você falou para nós. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast e aplicarem aquilo que você falou, elas serão transformadas, a empresa delas vão crescer e é isso que o mundo tem precisado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, André. A gente fica muito feliz. Nosso prazer, nossa maior missão é servir. Então, a gente está aí para ajudar, a gente se coloca à disposição para o que deve é. Porque ser líder é isso, né? Ser líder é estar à disposição. Obrigado. Excelente. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. E curta o nosso podcast, ouça os nossos outros episódios, siga a gente nas redes sociais, procure a gente. Olha, eu quero trazer o modelo de liderança de vocês aqui para dentro da minha empresa. Entre em contato com a gente também. Deixa a gente poder ensinar vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido e vivido nesses últimos 12 anos. A RPM, o grupo RPM, é um grupo de empresários, é um grupo de empresas. Nós não somos consultores autônomos, a gente não é pessoas que apenas leem um livro e falam para você fazer, de jeito nenhum. Nós somos pessoas que vivem tudo aquilo que a gente está falando. Enquanto o William estava falando ali de ser acessível, de ter confiança, eu fui lembrando de várias coisas que a gente passa no nosso dia a dia aqui para criar realmente essa cultura. Então leve a RPM para dentro da sua empresa. Contate a gente e até a próxima.